Salve, salve motorista, aqui quem vos fala é Rafael Mendes da Silva, o seu professor de Legislação de Trânsito. Nesse tópico de hoje nós vamos trabalhar as sinalizações de trânsito. Então, sem mais delongas, vamos avançando no nosso conteúdo. Então vamos primeiro começar pelas disposições introdutórias, né? Primeira informação que eu quero que vocês tenham é isso aqui, ó. Todo cidadão, ele tem o direito, você na condição de cidadão, você tem o direito de solicitar aos órgãos de trânsito a implantação de sinalização viária. Então você, no seu bairro, na sua cidade, se você percebe que uma placa, em uma determinada esquina está acontecendo muito acidente ali, você tem o direito de ir junto ao órgão, no setor responsável, e solicitar ali a implantação dessa sinalização. Até coloquei o título de eleitor aqui, que é o documento, né, que nos dá legitimidade de exercer nosso direito pleno, né? Nosso poder ele é exercido através do voto. Nós escolhemos os nossos representantes e eles têm que nos representar. E para eles nos representar, eles têm o dever de atender às nossas demandas. Os órgãos de trânsito, eles têm o dever de responder por escrito quando será atendido a sua solicitação ou justificar a recusa. Então você vai até o setor competente, faz a solicitação, os órgãos de trânsito, nos termos da lei, ele tem o dever de justificar por escrito, né, se vai atender a sua demanda, ou também justificar por escrito a recusa, porque eles não vão atender essa solicitação que você fez. Não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar a sinalização. Então você não pode, por conta própria, começar a sinalizar o seu bairro. Você não pode, em frente à sua casa, colocar um quebra-mola ali, e lá colocar uma placa de parada obrigatória, uma placa de regulamentação, advertência, indicação, etc. Isso é dever de quem? É dever do Estado. Não pode o cidadão fazer isso. Todavia, olha só, as sinalizações nas vias pertencentes aos condomínios, nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo é de responsabilidade do proprietário desse condomínio, tá? Então, somente nessa hipótese aqui, tá? Nas sinalizações, nas vias pertencentes aos condomínios, nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo é de responsabilidade de seu proprietário. Então, se vier uma questão de prova, a quem é a atribuição de implantar, manter a sinalização de trânsito em caso de condomínio privado de uso coletivo, você sabe que é do condomínio, né? do proprietário ali desse condomínio. As sinalizações de trânsito, elas têm as suas classificações. Então, vamos classificações da sinalização de trânsito. Elas podem ser vertical, por exemplo, placas, pode ser horizontal, marcações no piso, dispositivos auxiliares como barreiras e tachões, luminosos, semáforo, sonoro, que é o silvio ou apito, gestual, o gesto que pode estar sendo executado pelo agente da autoridade de trânsito e também pelo condutor. Então são essas 6 classificações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basicamente nós vamos abordar cada uma desse tipo de sinalização. A gente vai trazer o conceito, as características próprias de cada uma delas, e aí esse vai ser o nosso objeto da nossa aula. Então, primeira informação, antes da gente começar a classificar antes da gente começar a classificar essas 6 classificações de sinalização de trânsito, a gente precisa saber sobre ordem de prevalência, né? Vamos imaginar que tem um semáforo fechado e tem um agente da autoridade de trânsito pedindo para você avançar o semáforo, né? Quem vai prevalecer? Será que o semáforo ou a ordem do agente da autoridade de trânsito? Ou tem um policial rodoviário federal ali fazendo a fiscalização de uma rodovia federal e ele está sinalizando para você descer à esquerda dele, à sua direita, e tem uma placa ali de regulamentação dizendo proibido virar à esquerda. A quem vai prevalecer essa ordem? Então a gente precisa saber sobre a ordem de prevalência de uma sinalização de trânsito. O CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele traz essa ordem de prevalência, que seria isso aqui, ó. Primeiro, ordem do agente de trânsito sobre as normas de circulação e outros sinais. Então, a primeira ordem de prevalência vai ser de quem? Do agente de trânsito.
Então, o que o agente de trânsito determinar na pista de rolamento, a ordem dele vai prevalecer sobre os demais sinais. E a segunda regra de hierarquia de prevalência é essa aqui, ó, as indicações semafóricas de semáforo, tá? Então, as indicações de semáforo, elas vão prevalecer em segundo lugar sobre os demais sinais. E por fim, a terceira é essa aqui, ó, as indicações dos sinais. Então, essa regrinha de prevalência muito recorrente nas provas vai dizer o seguinte: sobre a hierarquia de prevalência dos sinais de trânsito, como que é essa ordem de prevalência? Primeiro, a autoridade de trânsito, ou seja, seus agentes, a determinações deles ali, depois indicações semafóricas e por fim indicações dos sinais. Isso aqui é a ordem de prevalência. Eu coloquei aqui, ó, agente de trânsito, semáforo e os demais sinais. Sinalização vertical. Sobre a sinalização vertical, basicamente nós temos apenas 3 tipos de placa, né? Nós temos as placas de regulamentação, nós temos as placas de advertência, nós temos as placas de indicação. Então essas aqui são as sinalizações vertical. Essas sinalizações vertical aqui, pessoal, elas têm algumas características próprias que você consegue olhar aqui para essas placas e ver algumas particularidades. Quais são as particularidades dela? Vamos começar pela de regulamentação. Nós temos essa placa aqui que significa parada obrigatória. Temos essa placa aqui que é um triângulo, né, que é a preferência. Temos essa placa aqui, agora aqui que começa essa particularidade maior aqui, ó, ela é uma placa redonda com as orlas, né, vermelha, o fundo branco e a sua informação vem na cor preta. Da mesma forma essa daqui, certo? Então, ó, grosso modo, tirando essas duas aqui que tem um formato próprio, essas daqui são as placas de regulamentações, elas são assim, redondas. Então, primeira informação já de prova. Placas de regulamentação R, redonda. Regulamentação são placas redondas, exceto essas duas que a gente vai abordar daqui a pouquinho. Placas de advertência, olha a particularidade que ela tem. Elas é uma placa quadrada, tá? Isso aqui é um quadrado em pé. É placa quadrada, fundo amarelo e informação preta. Então, elas são placas quadradas, advertência quadrada. E placas de indicação, ela vai variar, ela vai trazer algumas informações que nós vamos abordar mais adiante, mas o seu quesito maior são as cores de prevalência. A gente vai trabalhar cada uma dessas placas aqui. Então, vamos começar pelas placas de regulamentação, sinalização vertical de regulamentação. As placas de regulamentação, formato de sinalização vertical, vimos as principais características dela. A prevalência maior dela é uma placa redonda com orla vermelha, fundo branco e preto, jóia. Exceto essas duas aqui. Essas duas aqui são placas também de regulamentação, mas elas têm o seu formato próprio. Essa placa aqui está escrito PARE nela, cujo seu significado é parada obrigatória. Por que que essa placa e essa de ter a preferência, uma é triangular e outra tem octogonal? Uma face, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por que essa placa ela é octogonal? Por conta, pessoal, tanto essa placa aqui de parada obrigatória quanto essa aqui de dê preferência, elas devem ser identificadas com facilidade para o outro motorista, mesmo estando de costa para você. Então, se você estiver se aproximando de um cruzamento e você olha a placa, quando ela está de costa para você, você não sabe de quem que é a preferência ali, mas tem uma sinalização. Aí, se ela tiver esses formatos, aí você vai ter a certeza que são placas ou de ideia preferência ou octogonal, ou seja, qual é o bizu principal delas? São placas que você irá conseguir identificar mesmo elas estando de costa para você. Maravilha? E as placas de regulamentação, elas são 98%, né? Vou colocar 1% para essa daqui, a de ideia preferência parada obrigatória, que ela tem esse formato. Caso contrário, elas são redondas com a orla, fundo.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me desculpe interromper os seus estudos. Se você está se preparando para a prova do Detran, eu preparei esse curso especialmente para você. Se você quiser ter acesso a este material na íntegra, acesse o link que eu deixei aqui na descrição, adquira este curso, estude por ele e garanta a sua aprovação.